Amém, uma boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Hoje nós vamos abrir um espaço, uma lacuna, em nossa breve série no livro de Atos dos Apóstolos. Eu estive pensando, irmãos, na comunidade de Filipos e me ocorreu de compartilhar uma breve mensagem com vocês hoje à noite, com base nessa carta. Nós vamos pensar acerca de algumas características da igreja de Filipos. São algumas características, eu resolvi pensar com vocês pelo menos 3 hoje à noite. São 3 características que me agradam bastante e eu gostaria muito que, pela graça e misericórdia do Senhor, Ele pudesse falar aos corações de vocês, assim como Ele falou ao meu coração quando eu estudava essa carta, me preparando para conversar com vocês hoje à noite aqui. Então nós vamos permanecer com as nossas Bíblias abertas dentro dessa carta, vamos procurar compreender o contexto que fez com que Paulo escrevesse esse documento, e depois nós vamos ler alguns trechos em alguns capítulos desse documento para tentar compreender algumas das características da igreja de Filipos. O tema para a nossa reflexão hoje à noite será Filipos, uma igreja saudável. Amém? Pois bem, o apóstolo Paulo escreveu esse documento, ao que parece, na primeira metade da década de 60 depois de Cristo. Faziam pelo menos 30 anos que o Senhor Jesus havia ressuscitado e tinha sido assunto aos céus. A igreja do Senhor caminhava. O nosso irmão Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ambicionava nos explicar justamente o que aconteceu dentro do intervalo dessas 3 décadas, desses 30 anos, como o evangelho saiu de Jerusalém, atravessando toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo foi um dos principais missionários responsáveis por esta expansão tão poderosa dentro de um recorte histórico tão pequeno. Em 30 décadas, ou melhor, em 3 décadas, o apóstolo Paulo nos diz que o evangelho saiu desde Jerusalém e chegou até o Ilírico, o que seria os antigos Balcãs europeus, aquela região que vai desde a Macedônia até a Grécia. É um desenvolvimento avassalador, irmãos, uma coisa portentosa. Só mesmo o Espírito Santo, por meio do seu maravilhoso poder, reuniria condições suficientes para fazer com que o cristianismo se expandisse dessa forma. Contudo, a perseguição havia aumentado de uma maneira grandiosa, de modo que no final da 3ª viagem missionária, quando Paulo nos dizia que ele não tinha mais campo de atuação dentro daquela região, porque ele ambicionava em seu coração sempre ser um missionário pioneiro, mas no final desse período ele olhava para aquele recorte do mundo, e Paulo estava fazendo menção de fato à metade do mundo. Se você pegasse o mapa mundi daquela época, do ano 62, 63 depois de Cristo, e dividisse o mundo ao meio, a partir da capital do império, que seria Roma, Paulo de fato, junto com demais irmãos preciosos, sobretudo liderados pelos apóstolos, haviam evangelizado a metade do mundo. E ele nos diz, quando estava saindo de Éfeso, com o objetivo de viajar até a Espanha, que finalmente visitaria pela primeira vez a capital do império, a cidade de Roma, porque agora ele não tinha mais campo de atuação em toda a região do Oriente. Como Deus havia abençoado a igreja. Contudo, infelizmente, nesse momento, Paulo não consegue colocar esse seu projeto em andamento. Por quê? Porque, como nós sabemos, ao final da 3ª viagem missionária, quando ele atravessava a região da Síria e da Fenícia em direção a Jerusalém, ele foi preso, de acordo com aquilo que os nossos irmãos profetas haviam mencionado quando ele fazia a viagem, que se ele de fato fosse até Jerusalém, tudo que lhe esperavam ali seriam cadeias e tribulação. Na casa de Filipe, o evangelista, o profeta Ágabo, até tomou o cinto do apóstolo Paulo e se amarrou dizendo: assim farão com o proprietário desse cinto, se ele ambicionar viajar até Jerusalém. E os irmãos choravam copiosamente porque não queriam que aquilo acontecesse com o apóstolo Paulo. Paulo, por sua vez, estava decidido a ir até Jerusalém. Ele dizia: não adianta ficar chorando, irmãos, vocês só fazem o meu coração ainda mais triste, porque ainda que me esperem cadeias e tribulações em Jerusalém, ainda assim eu irei. Percebam como Paulo é um homem apaixonado. Se eu estivesse em uma viagem missionária e qualquer dos irmãos pegasse o meu cinto, se amarrasse e dissesse: lá em Campina Grande vão fazer isso com você, eu acho que eu ia orar, irmãos. Saber se Deus não me queria no Pernambuco, Rio Grande do Norte, não é? Paulo era um homem mais excelente que eu, e mesmo com os profetas lhe mostrando o que aconteceria com ele, ainda assim ele foi. Ele foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos preso em Cesareia Marítima, não conseguiu um julgamento justo,
As pessoas cobravam propina para poder julgá-lo, ele precisou apelar para César, para Nero, que era o governador do mundo à época, porque Paulo era cidadão romano, ele tinha poder para isso, de modo que ele é transferido de Cesareia até Roma, sofre aquele naufrágio, 14 dias e 14 noites sem ver o sol nem a lua, sem comer nem beber, uma situação dificílima. Quando finalmente sobrevive ao naufrágio, quase morrendo de hipotermia, no severo frio do inverno europeu, ele vai fazer uma fogueira para aquentar-se, para auxiliar seus companheiros, e a cereja do bolo é uma serpente que sai fugindo do calor do fogo, pega na mão do missionário, e estavam agora os nativos da ilha de Malta achando que ele iria morrer. Deus concede um livramento extraordinário, não acontece absolutamente nada. Lucas era médico, acompanhava Paulo, eu acho que Lucas ficava sem entender absolutamente nada, mas com todos esses percalços o homem consegue finalmente chegar a Roma. E pela misericórdia do Senhor, ele recebe do imperador Abenesse de não ir para uma masmorra, mas para ficar no que nós chamaríamos nos dias atuais de uma prisão domiciliar. E por 2 anos Paulo permanece preso dentro de uma casa, com a oportunidade de pagar o aluguel, e bem assim receber os seus companheiros, melhores amigos, e pregar o evangelho para toda a guarda pretoriana. Os soldados designados para guardar o apóstolo Paulo, no intervalo daqueles 2 anos, a grande maioria deles recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, de tanto ouvir o apóstolo Paulo falar a respeito da cruz ensanguentada do nosso Deus. O fato é que, desde o princípio da sua jornada, o apóstolo Paulo mantinha relacionamento estreito com a igreja de Filipos. O próprio que dentre todas as igrejas que ele havia plantado, a única igreja que se comprometeu a abençoar a vida do apóstolo Paulo, financeiramente falando, foi a igreja de Filipos. Foi a única igreja que se relacionou com ele no que diz respeito a dar e a receber. Era uma igreja que amava o apóstolo Paulo, que se preocupava com ele. De modo que após esses 4 longos anos de aprisionamento, sem ter feito absolutamente nada para merecer, a igreja de Filipos se encontrava preocupado com a vida emocional do apóstolo Paulo. Eles queriam saber se Paulo estava, quem sabe, tendo acessos de ansiedade, quem sabe ele poderia se encontrar num poço profundo de depressão atroz, ou tendo crises de pânico por conta de um julgamento que poderia lhe levar a uma execução sumária. Os irmãos estavam preocupados com isso. Então eles se reúnem, levantam uma oferta, convidam um dos líderes mais festejados daquela comunidade, o nosso querido irmão Epafrodito, e enviam Epafrodito com a missão de levar a oferta missionária e, sobretudo, saber como se encontrava o apóstolo Paulo, porque eles se preocupavam com aquele que era o principal líder da igreja. Nas entrelinhas da preocupação da igreja de Filipos também havia um problema que aquela comunidade estava enfrentando. Haviam falsos mestres que se entremeavam dentro da comunidade ensinando 2 coisas terríveis: que eles deveriam muito mais valorizar a sua cidadania romana do que a sua cidadania celestial, e que eles deveriam privilegiar os tesouros aqui da terra em detrimento dos tesouros do céu, já que a cidade de Filipos era uma abastada colônia romana. E alguns irmãos daquela igreja preciosa já estavam flertando com essas doutrinas heréticas, porque estavam dando ouvidos a pastores que, segundo o apóstolo Paulo, só se preocupavam com o seu próprio ventre. Pastores que acreditavam que o céu seria aqui e agora. Portanto, essas eram as demandas principais da comunidade de Filipos. E Paulo, através dessa carta, que na verdade é uma nota de agradecimento, por mais uma oferta missionária que ele havia recebido, ele também aproveita para, em primeiro lugar, dizer para os irmãos como se encontrava o seu coração. Em segundo lugar, dizer para os irmãos como eles deveriam se comportar para se livrar daqueles falsos pregadores. E finalmente, em terceiro e último lugar, ele aproveita e obviamente agradece por mais uma oferta missionária. Então nós vamos analisar esses 3 pontos hoje à noite. O primeiro deles, primeira característica da comunidade de Filipos, que a meu ver, a tornava uma comunidade saudável. Qual seria? A igreja de Filipos era uma igreja amorosa. Era uma igreja que se preocupava com os seus. Portanto, meus amados irmãos, aqueles irmãos estavam preocupados. Como anda o coração do apóstolo Paulo? Como é que ele se encontra emocionalmente?
De modo que o apóstolo Paulo escreve para aqueles irmãos no capítulo 1, falando para eles como se encontrava o seu coração. Paulo queria deixar os irmãos despreocupados com relação ao seu estado emocional. E ele diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 12: quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Por mais que as circunstâncias humanas dissessem que não, o apóstolo Paulo estava saudável emocionalmente. O coração daquele homem estava em paz. E quando nós olhamos para as circunstâncias que norteavam a vida do apóstolo Paulo, irmãos, como o comportamento desse homem falou ao coração? Porque ele começa esse capítulo 1, no versículo 3, dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. E o que acontece quando Paulo passa a pensar na primeira viagem que ele fez à igreja de Filipos? Vocês sabem muito bem. Paulo cura aquela moça que estava sendo influenciada por um espírito de adivinhação, e ele sofre uma quarentena de açoites dos romanos -1. E aquela surra em especial não foi com chicote, mas foi com varas. Então imagine você levar 39 pauladas nas costas, e depois ser levado para uma masmorra, trancafiado num tronco, sem poder nem cuidar das suas feridas abertas, e em plena meia-noite, o que esse homem fazia? Ele cantava louvores a Deus. E Deus move as placas tectônicas daquela região da Europa, um terrível terremoto acomete a cidade, toda a estrutura do presídio começa a sacudir e ele não vem abaixo. Apenas as cadeias que prendiam os missionários caem por terra. Como isso pode acontecer, irmãos? Então Paulo, quem sabe, ao tempo em que escrevia essa carta, passava a mão nas cicatrizes e dizia: eu dou graças a Deus por tudo que me recordo de vós. É muita paixão evangélica, sim ou não, irmãos? Portanto, a igreja podia sim acreditar que Paulo estava bem. Ele reúne suplício através de surra com vara, ele reúne algemas no tronco e tudo mais que ele havia enfrentado, e fala no plural, as coisas que tem, e esse tem é com aquele acento circunflexo, porque as coisas são no plural, são várias. As coisas que têm me acontecido em muito têm contribuído para o progresso do Evangelho. Descansem o coração, eu estou bem. O que Paulo nos ensina nas entrelinhas do seu discurso? Que ele não era um prisioneiro de Roma, ele era um prisioneiro de Cristo. Paulo não estava agrilhoado na cidade de Roma sem poder sair daquela casa por conta de um capricho do imperador. Paulo entendia que ele estava ali porque Deus o queria ali. E por conta desta ser a vontade de Deus, ele diz que as suas cadeias em Cristo, não em Nero, não por conta do Estado romano, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Eram os soldados mais preparados do exército. Os imperadores escolhiam os melhores infantes a dedo para protegerem suas próprias vidas. E aqueles homens designados para proteger um prisioneiro festejado, que era o apóstolo Paulo, ouviam o Evangelho e se rendiam a Cristo. A palavra de Deus se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana e bem assim de todos os demais. E tem uma coisa, os demais irmãos, sempre que ouvem a respeito do meu testemunho, se sentem mais estimulados. Como que se eles dissessem: um homem que anda com tamanha desenvoltura pelos corredores do saber humano, o maior teólogo que a igreja já produziu, se encontra preso e feliz. Portanto, se ele consegue viver dessa maneira, nós também conseguimos. Vamos nos espelhar no exemplo dele e vamos fazer a nossa vida valer a pena para a maior glória de Deus. E é interessante perceber que esse exemplo de abnegação é algo que nós percebemos em toda a progressão bíblica. Não apenas Paulo, mas muitos outros heróis também foram presos injustamente. E eles entendiam que aquele suplício servia para a maior glória de Deus. Pense no José do Egito, por exemplo, vendido como escravo, trancafiado em um presídio, passando todo tipo de humilhação. No final ele olha: na verdade, planejastes o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem. É fantástico. Jeremias, trancafiado numa cisterna, vilipendiado, humilhado, sobrevivendo a pão e água. No final da vida ele diz: grande é a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor são novas a cada... Eu fico imaginando um homem velho, alquebrado, com metade do corpo na lama, recebendo um copo de água e um pedaço de pão borolento, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos... E eu creio que isso era combustível e lenitivo para o coração do apóstolo Paulo. Se esses heróis do passado davam um testemunho tão grande, por que não ele? Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é a preocupação da comunidade de Filipos. Não é porque uma pessoa ocupa uma posição de liderança que ela não sofre, que ela não passa por situações difíceis, que ela também não se encontra com seu coração angustiado, que ela também não enfrenta aquilo que o Lutero chamava de a noite escura da alma. Há algumas pessoas em nossos arraiais evangélicos que pensam que os líderes são uma espécie de super crentes, que eles não se preocupam, não se encontram ansiosos, também não passam noites acordados, também não lhes escapa o apetite, por exemplo. E a igreja de Filipos entendia que Paulo era um ser humano de carne e osso como qualquer um outro. E eles tinham essa preocupação de mandar um recado para Paulo dizendo: Paulo, você está preocupado com todo mundo, mas nós estamos preocupados com você. Como é que anda o seu coração? Você está se alimentando bem? Você tem conseguido dormir bem? Dá um tempo em tantas pregações, em tantas cartas, meu irmão, vai acabar morrendo, tira umas férias. Nós sabemos que Paulo morreu com a espada na mão, irmãos. Mas é muito bom quando nós temos pessoas que se preocupam conosco, que sabem que nós somos pó, assim como elas são. Portanto, a igreja de Filipos era uma igreja que amava o apóstolo Paulo e se preocupava com ele. Mas, em segundo lugar, a igreja de Filipos também era uma igreja obediente. Era uma igreja que dava ouvidos à voz da sua liderança. Epafrodito, que foi a pessoa encarregada de levar essas informações e a oferta missionária para Paulo, falou para ele que havia um grupo de falsos pregadores, que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Paulo usa o adjetivo mais abjeto para classificá-lo e chama de cães. Esses homens estavam ensinando duas doutrinas perniciosas àquela comunidade. Em primeiro lugar, eles estavam ensinando que era muito mais interessante para eles se ufanarem da sua cidadania romana, se orgulharem da sua cidadania romana, em detrimento da sua cidadania celestial. Como que se eles fossem incitados por aqueles homens a viver o aqui e agora, deixando a eternidade para um momento que viesse depois. E Paulo combate esse ensino equivocado ainda no capítulo 1, a partir do versículo 27, dizendo o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Portanto, Paulo está dizendo que por mais que Filipos fosse uma colônia romana, isenta de impostos, por mais que os cidadãos de Filipos fossem cidadãos romanos de primeira classe, as pessoas que viviam em Filipos viviam à romana, é aquele A craseado, portanto eles viviam no estilo romano, se vestiam como romanos, falavam latim, era um vocabulário super elaborado para a cultura arcaica da época. As ruas eram com estrutura romana, arquitetura romana, o comportamento dos cidadãos era romano. Altos oficiais, pessoas de herança aristocrática, deixavam Roma e viviam em Filipos, porque estar em Filipos, do ponto de vista político, social, cultural, era semelhante a estar na capital do império, só que a um custo infinitamente inferior. E se você não tivesse cuidado e não guardasse o coração, daí a pouco você viveria muito mais orgulhoso por ser romano do que por ser cidadão dos céus. Então Paulo diz: vivei acima de tudo, sobre todas as coisas, colocando em primeiro lugar
de modo digno, não da cidadania que vocês possuem, mas de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que, quer eu vá visitá-los, quer não, por conta das minhas cadeias, ouça, no tocante a vós outros, que vocês continuam em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que de maneira alguma vocês darão ouvidos a esses homens que querem que vocês construam um tesouro aqui, onde o ladrão rouba e a traça mina. Pelo contrário, lembrem daquilo que foi conquistado por Cristo, lá na cruz do Calvário, e não troquem a beleza da eternidade por uma alegria efêmera e passageira, dentro das ruas empoeiradas de uma simples capital romana. Portanto, tenham Cristo como exemplo das vidas de vocês. E é interessante a maneira como Paulo propõe o exemplo de Cristo. Porque nas entrelinhas da fala de Paulo, agora no capítulo 2 de Filipos, se houve alguém dentro da história da humanidade, de todos esses milênios, que podia se orgulhar da sua cidadania, era o Senhor Jesus. Jesus sim podia se orgulhar, porque ele era o unigênito Filho de Deus. Ele de fato não tinha pecado, nunca dolo algum se encontrou em seus lábios. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É na coxa dele que está escrito Rei dos Reis. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, o que é que nós aprendemos? Palavra de Paulo, Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que exemplo extraordinário é esse? Quando você olha para Cristo, não há lugar para orgulho próprio, para altivez, para soberba. Pelo contrário, ele sim tinha motivos para ser orgulhoso e soberbo e altivo, porque ele é o que há. Por isso ele é Shaddai, porque é todo suficiente. Mas nós olhamos para ele, e o que nós observamos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. E encontrando-se na forma de servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Que coisa extraordinária! Esse é o exemplo, igreja de Filipos. Foi dessa maneira que vocês aprenderam. Não se deixem persuadir, não se deixem levar. Talvez os irmãos de Filipos, ouvindo esse exemplo do apóstolo Paulo, pensassem assim: mas isso é algo difícil de colocar em prática. Um estilo de vida semelhante ao do Senhor Jesus é algo que está num patamar elevadíssimo. Será que nós temos, Paulo, condições de deixar de dar ouvidos aos falsos pregadores para tentar viver uma vida piedosa na proporção em que você está nos aconselhando? Como Paulo conhecia muito bem a comunidade, sabendo que provavelmente eles antecipariam esse tipo de questionamento, ele propôs alguns exemplos humanos agora, de pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós. Então Paulo diz, ainda no capítulo 2, versículo 13 agora: assim, leia-se, com base em tudo isso que eu falei, meus queridos irmãos, como sempre vocês me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo para aquela igreja? Meus irmãos, se houver esse desejo em vosso coração de buscar a Deus sobre todas as coisas, para a alegria, em primeiro lugar dele, e em segundo lugar de todos os povos, porque Deus não lhes auxiliaria? Porque é verdade dizer que ele tem auxiliado outros. E agora Paulo dá exemplo de alguns homens que procuraram viver dessa maneira piedosa dentro daquela comunidade e que podem servir de exemplo. É o que Paulo diz, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Olha só, Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que é que Paulo está dizendo? Sabe por que vocês podem viver dessa maneira para a maior glória de Deus? Porque vocês possuem exemplos dentro da comunidade de vocês. O que eu estou propondo, a instrução que eu estou dando para que vocês vençam esses falsos mestres,
não é algo restrito apenas ao Senhor Jesus, que é bendito eternamente. Ele de fato é Deus, mas por meio da graça dele, outras pessoas que são sujeitas às mesmas paixões, tão pecadoras como nós somos, têm de fato conseguido viver para a maior glória dele. Então, em primeiro lugar, Paulo dá o exemplo de Timóteo, irmãos, e Timóteo é muito caro ao meu coração. Ele diz no capítulo 2, a partir do verso 19, ele diz: espero, porém, no Senhor enviar-vos Timóteo o mais brevemente possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque todos os demais buscam os seus próprios interesses, mas não Timóteo. Timóteo busca os interesses de Cristo Jesus. E vocês conhecem o seu caráter provado, a forma como ele tem me servido no Evangelho, assim como um filho serve ao próprio pai. Timóteo tinha acabado de completar 30 anos, era uma criança em termos culturais à época. Mas para auxiliar a comunidade de Filipos, para fustigar, para afastar aqueles falsos pregadores, Paulo diz: eu vou mandar Timóteo para ir o mais rápido. Onde Timóteo estava? Em Éfeso, ele tinha acabado de ir para lá, para cuidar da comunidade mais profunda do ponto de vista teológico que Paulo havia plantado. Coitado do Timóteo, mal desfaz as malas, chegou outra carta: Timóteo, eu quero você o mais rápido possível em Filipos. E sabe o que mais, irmãos, é belo aqui? Paulo sabia que assim que aquele garoto recebesse as ordens, ele iria para lá, sem pestanejar. Sabe por quê? Porque Timóteo era disponível. Eu vou mandar Timóteo o mais rápido possível, a fim de que eu me sinta animado, porque ele vai me dizer exatamente como é que essa comunidade está. E sabe por que eu vou acreditar no diagnóstico que Timóteo vai fazer? Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento. A palavra que Paulo usa é uma locução no grego, isopsikels, que significa a mesma mente que eu tenho. Ele pensa com o meu coração. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque todos os demais estão à procura dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos. Mas não Timóteo, ele busca os interesses de Cristo Jesus. E tem mais, vocês conhecem o seu caráter provado. Paulo pega essa palavra dokimos na Septuaginta, sabe de onde? Do testemunho de Jó, do capítulo dourado, que é o 23. Mais belo capítulo de Jó, o 23. Vai ler o capítulo 23 depois. Ele diz: se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu me colocaria na tua presença e o Senhor ouviria os meus argumentos. Mas eu te procuro à minha frente e não te encontro, procuro à direita, não te diviso, procuro para trás de mim e não te vejo, e à minha esquerda tu não estás. Mas prova-me que do outro lado eu sairei como ouro. Jó perdeu 10 filhos, todos os bens, a saúde, e o emocional da esposa de Jó estava profundamente abalado porque ela não tinha a resiliência dele, o que é perfeitamente compreensível. As pessoas são muito apressadas em julgar a esposa de Jó. O cara não aguenta uma unha encravada e olha para a mulher de Jó e vai falar algumas coisas que não deveria falar. Você não sabe o que é sofrer. Eu não sei o que é sofrer, mas esse casal sabe. É nesse contexto que ele diz: prova-me. Nas entrelinhas, o que Jó está dizendo é que ele era semelhante ao ouro, essa liga preciosa, que quanto mais o fogo da fornalha é aquecido, mais o ouro se torna o quê? Puro. O que é que Jó está dizendo? Levaste todos os meus filhos, Senhor, os meus bens, a minha saúde. A minha mulher se encontra nessa situação tão difícil, mas pode apertar, pode aquecer, que do outro lado eu vou sair como ouro. Paulo transporta, irmãos, essa palavra para Timóteo e diz: e vocês conhecem o seu caráter provado. É só um garoto, mas não arreda. E é ele que eu vou mandar. Mas além dele há um outro que vocês mandaram para me auxiliar, o Epafrodito. Epafrodito era um homem de Deus. E Paulo diz que ele julgou necessário devolver Epafrodito, capítulo 2, versículo 25.
Por um lado, Paulo diz, meu irmão, e por outro lado, meu cooperador e companheiro de lutas, o meu auxiliar que vocês enviaram para suprir as minhas necessidades. Epafrodito está com muita saudade de todos vocês. E ele se encontra angustiado, porque ele soube que vocês tiveram conhecimento que ele adoeceu. O cara quase morreu. Paulo orou pedindo a Deus para poupá-lo. Eu fico imaginando Paulo orando e dizendo, Senhor, por favor, poupa a vida desse menino que eu não aguento mais sofrer. Cobra de mim, Senhor. Deixa esse rapaz viver tão apaixonado por ti. Há uma vida pela frente. É isso, irmãos, que eu entendo quando Paulo diz que ele adoeceu mortalmente. E Deus, porém, se compadeceu de Epafrodito, e não somente de Epafrodito, versículo 27, mas também do próprio Paulo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Você consegue concluir comigo que Paulo orava dessa maneira? Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Não leve esse garoto não coloca isso na minha conta também, porque ele veio me ajudar. E Deus usou de misericórdia e curou esse rapaz. E quando ele foi curado, Paulo diz no verso 28, eu me apresso em mandá-lo até vocês, para que vocês vejam novamente, e vocês se alegrem, e eu tenha menos tristeza. Mas o que mais me chama a atenção é o que ele vai dizer a partir do versículo 29. Às vezes, irmãos, nós festejamos muito quem é abençoado com evidência. Quem é muito conhecido. Mas há muitos heróis que vivem nos bastidores. Vocês lembram da história do Barnabé que eu contei para vocês? Epafrodito é um desses heróis que a igreja tem dificuldade de ver. Olha o que a igreja vai dizer de Epafrodito a partir do versículo 29. Epafrodito, irmãos, é um pastor que toda a igreja gostaria de ter. É um homem fiel, ainda que não seja famoso. Paulo diz, versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Versículo 30, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. É um herói ou não é? Então Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, vocês possuem bons referenciais. Há homens de Deus designados pelo Senhor para cuidar de vocês aí. Vocês vão deixar de ouvir esses homens para ouvir esses inimigos da cruz de Cristo? Esses hereges? Tenham cuidado com os maus obreiros, tenham cuidado com essa falsa circuncisão. Ele diz, pois muito desses falsos pregadores, capítulo 3, a partir do versículo 18, andam no meio de vocês, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que esses homens que querem enricar, ter uma conta bancária robusta, se locupletar à custa de vocês, não são pregadores do Evangelho, eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino desses homens é a perdição. Filipenses 3,19. Porque o Deus deles é o seu próprio ventre, visto que a glória deles se encontra em sua própria infâmia, pois eles só se preocupam com as coisas terrenas. Olhem para Timóteo, olhem para Epafrodito, e inclusive Paulo diz, olhem para mim. Eu não vou aqui trabalhar a vida de Paulo porque eu quero ganhar tempo. Mas se a gente fosse olhar para a vida de Paulo, irmãos, nós encontraríamos um exemplo maravilhoso. Ele diz, esses homens pensam que podem se orgulhar? Eu posso me orgulhar. Se esses homens pensam que podem se orgulhar do currículo que têm, eu muito mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo que há na lei, e Paulo era só uma criança quando ele viveu esse momento, tinha 30 anos, ele diz, eu era irrepreensível. Um currículo desse, naquele contexto histórico, abriria as portas para Paulo, num piscar de olhos. Mas ele diz, tudo que para mim era lucro, eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por amor de Cristo, porque por causa dele eu perdi o amor de todas as demais coisas e as considero como refúgio,
para ganhar a Cristo. Quantos exemplos preciosos aquela igreja tinha, e eu louvo a Deus porque aquela igreja era uma igreja que obedecia. Portanto, essa é uma característica que, a meu ver, torna essa comunidade muito, mas muito saudável. Mas em terceiro lugar, e essa é a característica que mais me agrada, e nós vamos encerrar com ela. A igreja de Filipos também era uma igreja generosa. Filipos foi evangelizada na segunda viagem missionária. Foi a primeira cidade que Paulo evangelizou na Europa. Ela foi formada por uma vendedora de tecido, um punhado de mulheres que se reuniam na encosta de um rio, o carcereiro da cidade e a família dele. Quando Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica, maior cidade da Macedônia, capital da província, 400 mil habitantes. A igreja da Macedônia, se comparada à igreja de Filipos, era riquíssima. Paulo só ficou 3 semanas em Tessalônica, 21 dias. Mas ele diz assim, Filipenses 4,16: porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, uma igreja pobre, humilde. Soube que Paulo estava na cidade vizinha, só passou 3 semanas lá. Quantas ofertas missionárias eles mandaram? 2. 2 ofertas missionárias. Dentro da mesma viagem missionária, Paulo evangelizou a última cidade do circuito que ele percorreu dentro dessa segunda viagem. Foi a cidade de Corinto. Paulo passa 18 meses em Corinto, 1 ano e meio. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica, mas era uma igreja que não cuidava bem da sua liderança. E o apóstolo Paulo diz algo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, que por muito tempo, irmãos, me deixou com alguma reserva em relação à comunidade de Corinto. Pensa numa igreja delicada, é a igreja de Corinto. Alguns irmãos, sobretudo quando são novos convertidos, que falam o seguinte: a igreja contemporânea é muito problemática, eu queria fazer parte da igreja primitiva. Vai lá para Corinto, meu irmão. Nem aguentar 15 dias lá. Aí Paulo diz assim: estando entre vós, leia-se, lá na igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, ao passar necessidade. Você sabe o que é isso? Um homem que Deus usa para a glória do nome dele para escrever 50% do Novo Testamento, quando era pastor em Corinto, passou fome. Porque a igreja era uma igreja que não tinha visão. E Paulo diz o seguinte, que para não escandalizar o evangelho, ele não falava disso com ninguém. Mas eu não me fiz pesado a ninguém. Contudo, os irmãos, quando vieram da Macedônia, leia-se, de onde? De Filipos, supriram o que me faltava. E em tudo eu me guardarei de vos ser pesado. Mais uma vez a igreja de Filipos se compadeceu da situação do apóstolo Paulo e o ajudou em meio à luta que ele enfrentava. Ainda, irmãos, escrevendo a igreja de Corinto, só que no capítulo 8, Paulo falou acerca de mais uma coleta missionária que ele precisou fazer para cuidar da igreja de Jerusalém. Vocês lembram que em Atos capítulo 8, Paulo expulsou todo mundo de Jerusalém? Só ficaram os apóstolos lá? A igreja de Jerusalém nunca mais conseguiu se levantar financeiramente falando. Eles estavam sempre precisando de uma oferta e Paulo sempre se preocupava em levar ofertas para lá para tentar cuidar daquele povo. Acho que era uma espécie de fardo que ele precisava carregar. Agora, mais uma vez, ele estava levantando uma campanha de ofertas missionárias para cuidar da igreja de Jerusalém. Só que agora a igreja de Filipos estava passando uma crise financeira sem precedentes. Talvez por conta daqueles falsos mestres que se encontravam lá. E Paulo sugere o seguinte: olha só, irmãos, eu conheço vocês, eu sei do período difícil que vocês estavam passando, e tem mais, dessa vez vocês não vão participar, porque vocês estão precisando de ajuda, ao invés de ajudar. Mas olha o que acontece, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. 2 igrejas, Tessalônica e Filipos. Eu creio que Paulo faz menção a Filipos aqui. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação. Você sabe o que é isso?
no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Puxa vida, agora eu tenho dificuldade. Muita prova de tribulação, abundância de alegria, é contraproducente, não é? No Evangelho é possível. Então Paulo diz, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles não tinham nem para eles. Paulo diz, a profunda pobreza deles superabundou em generosidade. Por quê? Versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. É como se Paulo dissesse, vocês não vão participar. E eles falaram, não, nós vamos participar. E a melhor oferta vai ser a nossa. Se mostraram voluntários. Pedindo-nos, olhe para o versículo 4. Com muitos rogos, leia-se, implorando a graça de participarem da assistência dos santos. A igreja de Filipos era uma igreja generosa. Agora, irmãos, nós chegamos ao capítulo 4 de Filipos e aqui eu vou encerrar. Os irmãos sabendo que Paulo estava em Roma, na cidade mais cara do mundo atual, tendo que pagar aluguel naquela capital, cuidando de vários auxiliares, Marcos, Timóteo, Epafrodito, Epáfras, Lucas, Onésimo, fora os que Paulo não menciona. E os irmãos param e pensam, precisa ajudar Paulo. Como é que faz? Vamos mandar uma oferta para o homem. Vocês viram que eles mandaram uma oferta bacana, sim ou não? Não tem a ver com valor aqui, irmãos, tem a ver com vestir a camisa, com comprar a visão, com dizer, a gente vai com você até o fim. E aí Paulo vai abrir o coração no capítulo 4, é por isso que dizem que essa é a carta mais pessoal do velho apóstolo aos gentios. E ele diz, Filipenses 4:10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o vosso favor e cuidado, o qual vocês já tinham antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo plantou tantas igrejas, irmãos, e ele disse que só Filipos mandava ofertas para ele. Então ele diz, eu já aprendi a viver sendo esquecido, deixado para trás. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Passei muita fome na minha vida, Paulo diz aqui, não é? Vocês lembram da minha situação lá em Corinto? Pois é. Mas é com base nesse contexto que ele reúne forças para dizer, tudo posso naquele que... Aí agora, enquanto igreja, nós podíamos dizer, Paulo, já que você é tão forte, fica sozinho aí. Já que você é treinado a passar tanta fome, vai pela fé, né? Olha o que Paulo diz no versículo 14. Mas, meus irmãos, como vocês fizeram bem, cuidando de mim na minha tribulação. Porque vocês sabem, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja à procura de dinheiro, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu quero que vocês sejam abençoados. Verso 18, recebi tudo e tenho abundância. Eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, eu não posso provar, mas eu gosto de pensar, me agrada pensar, que foi com essa oferta missionária que Paulo pôde pagar o seu aluguel, comprar aquilo que ele precisava para sobreviver em Roma. Mas, além de tudo isso, como ele se encontrava preso, ele precisava usar a tecnologia da época para cuidar das igrejas, para escrever uma nota de agradecimento, para cuidar da heresia colossense,
para explicar para Filemão que Onésimo havia se convertido, ele queria que Filemão o recebesse bem, que se Onésimo devesse qualquer coisa a Paulo, se Deus permitisse que ele fosse solto, ia lá para pagar. Escrever para Éfeso, para Timóteo, como ele deveria cuidar de todas as igrejas da Ásia. E finalmente escrever as epístolas pastorais. Paulo sabia que o julgamento se aproximava e se ele morresse, os próximos pastores precisariam de informações acerca de como se comportar dentro da igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Paulo precisava de dinheiro para comprar papiro, penas, tinteiros e pagar as passagens para que os seus auxiliares pudessem viajar pelo mundo levando as suas cartas. Então, irmãos, eu gosto de pensar que talvez essa oferta missionária tenha servido para financiar Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Do ponto de vista histórico, eu não tenho como provar. Mas se eu estiver correto, quando finalmente Jesus voltar para nos buscar, nas bodas do Cordeiro nós nos reuniremos com a comunidade de Filipos. E aquela igreja vai brilhar muito mais que o sol. Vocês conseguem imaginar quantos milhões de pessoas não foram abençoados por uma oferta missionária, irmãos? Alguns dos documentos mais preciosos da cristandade, financiados por uma vendedora de tecidos, um grupo de algumas mulheres humildes, um carcereiro e a família. Não tenham dúvida alguma que Deus leva em consideração os pequenos começos. Porque a igreja de Filipos era uma igreja saudável, porque ela era amorosa, porque ela era obediente e porque ela era generosa. Amém? Glória a Deus. Então esse sermão é um sermão